quarto, o Vidivânio, o Lúcio é fã dele, e por último o Maé. Então, com a palavra, a nossa amiga Thaís. Gente, quando a gente fala de atendimento, o que vem na cabeça das pessoas é um balcão, né? A pessoa aqui e o cliente chegar. Antigamente era assim, o atendimento no século XX, o cliente chegava na empresa, o cliente chegava na empresa, chegava com sua ideia, e chegava com sua ideia. E lá, o profissional de atendimento, ele não tinha planejamento, ele não tinha ajuda do pessoal de planejamento, não tinha ajuda do pessoal de mídia, de produção, então, ou seja, era uma relação de cliente e pessoa, né? Aí, a partir da década de 50, as empresas criaram o departamento de marketing e propaganda em suas instalações. A partir da década de 50 que o profissional de atendimento passou a ser mais cobrado. Por quê? Por causa dessa criação de marketing e propaganda nas suas instalações. Aí o profissional de atendimento passou a ser cobrado não somente a vender os espaços, mas também a apresentar o embasamento técnico do mercado, que era o quê? O marketing e a propaganda. Eu vou ficar fazendo esse tipo de transição porque é para a gente aprender. Então os primeiros grupos vão sofrendo mais, os outros vão ficando mais à vontade. Toda vez que você estiver lendo alguma coisa, lê um tópico, volta para o pessoal. Lê um tópico, porque senão você fica ali e todo mundo fica esquecido, tá? Então lê um tópicozinho, volta e toda vez que lê, explica. Tá? Então voltando. As empresas criaram departamentos de marketing e propaganda em suas instalações. Por esse motivo, o primeiro tópico, que eles passaram a ser mais cobrados, porque juntou o que era do século XX, que era, aqui ó, a ser cobrado não somente a vender o espaço, mas também a apresentar o embasamento técnico. Esse embasamento técnico é justamente o marketing e a propaganda em suas instalações. Aí, a relação de cliente e pessoa mudou, passou a ser cliente e empresa. Já nos anos 90, o profissional em atendimento assume uma visão profissional e técnica sobre a agência e o cliente. Ou seja, ele captou o que tinha no século XX, na década de 50, e ele juntou tudo isso. Então, isso ele criou uma nova visão, que possibilitava o cliente alcançar os resultados através das ações da agência, tornando-se agência na agência e cliente no cliente. Não tinha aquela bagunça, porque ele já tinha ajuda do planejamento, do pessoal de mídia, do pessoal de produção. Então, acabou sendo mais distribuído do que era antes no século XX. Porque o cliente chegava ali, ele chegava com a sua ideia e a ideia era totalmente modificada porque ele não tinha ajuda do pessoal da empresa. Na verdade, não era uma empresa, era uma pessoa só. E a partir dos anos 90 que começou a ser uma empresa de verdade. Aqui, ó. A área de atendimento na publicidade dos dias atuais vai muito além do que um simples primeiro contato entre cliente e agência. É o profissional em atendimento que recolhe informação da empresa, anunciante, por escrito, elabora o briefing e checa com o cliente, aprova e defende a campanha, conhece o apelo da concorrência e monitora os resultados e mantém o cliente para trabalhos futuros. Então foi isso, com a ajuda do pessoal de produção, de mídia, de planejamento, ele começou a segurar mais os seus clientes. Porque, como todo mundo, não sei se sabe, o pessoal de atendimento é diretamente ligado ao pessoal de planejamento. Assim que o cliente chega lá na empresa, o pessoal do atendimento ele tem que saber de tudo. Ele tem que saber o que é mídia, ele tem que saber o que é planejamento, o que é produção, para ele poder passar para o cliente, porque ele vai vender o cliente dele. Então, é o que diz no final, ele mantém o cliente para trabalhos futuros. Então, se ele souber o que é tudo isso, ele vai conseguir segurar o seu cliente.